Olá, meu nome é João Pedro e essa é a Lupin. Esse vídeo é para que eu possa me apresentar para vocês e apresentar esse canal. Quais são minhas ideias, por que eu estou fazendo eles, se já existem tantos canais de matemática. Eu prometo que você vai se divertir, não vai ser nada maçante esse vídeo de apresentação e você vai ficar bastante curioso com o que eu vou apresentar. Então, fique confortável e venha comigo. Olá novamente, como eu já disse, meu nome é João Pedro, eu sou professor de matemática formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso Bacharel em Matemática Pura. Estou concluindo a minha pós-graduação em docência do ensino superior. E apesar da minha formação ser voltada para o ensino superior, eu tenho experiência em ensino fundamental e médio. Eu já trabalhei em cursos preparatórios para quem gostaria de seguir carreiras militar. Já também ministrei oficinas junto de outra professora para pedagogos, ensinando jogos matemáticos para crianças. Atualmente eu sou professor no curso Liberato, que é um curso pré-vestibular vinculado à URGS, e, mas minha carreira principal é ser professor particular. Eu sou professor particular há mais de 10 anos e agora eu estou montando a minha empresa, a Looping. Por que Looping? Por que este nome? Looping é aquele conceito do ciclo infinito, onde nós sempre voltamos para o mesmo lugar. E na matemática, quando nós estudamos, nós sempre temos que nos apoiar na base, no que veio antes. Então a gente sempre está revendo velhos conceitos. Quando eu vou dar aula particular, o que acontece? Meu aluno geralmente tem dificuldade na matéria, por quê? Porque teve conceitos anteriores de pré-requisito para entender a matéria vigente que ele não aprendeu direito. Por isso eu preciso retomar, voltar lá com ele e aprender essa matéria, estudar com ele. Se for vermos, a gente aprende as 4 operações quando a gente é criança e a gente usa pelo resto da nossa carreira escolar. A mesma coisa, outro exemplo que eu posso dar, por exemplo, quando alguém vai entrar na faculdade a fazer cálculo. Muitos alunos meus de cálculo têm problemas para entender a matéria justamente porque não aprenderam direito função. E eu preciso retomar essa matéria com eles. Fazer então um loop, voltar lá para trás, para depois voltarmos de novo para rever cálculo com eles. Também eu já dei aulas para alunos de administração e contabilidade, porque eles têm problemas também exatamente em função. Por isso que eles não conseguem entender gráficos de função lucro, função receita. E mesmo eu não sendo um administrador ou um contábil, eu consigo dar aula para eles simplesmente por entender funções. Porque para mim, além de funções, a única coisa que eu sei dessa área seria matemática financeira. Então é por isso que eu escolhi esse nome, pela importância de a gente ter uma boa base. Porque sempre rever e sempre voltar ao ponto inicial de matérias anteriores, que são necessárias para a gente evoluir na matemática e aprender matérias mais avançadas. Eu prometi que esse vídeo não ia ser maçante, então se você quiser pular direto para a parte onde eu falo sobre os quadros que eu preparei para esse canal, que são realmente bem divertidos, as vinhetas também, principalmente, você pode pular direto para esse minuto. Agora, se você me der a oportunidade de 5 minutos, eu vou explicar um pouco do meu trabalho e porque eu enfatizei que eu trabalho há 10 anos com aulas particulares. Porque esse é o diferencial que eu possuo. Veja bem, a gente está na era digital e é interessante que um aluno possa entrar no YouTube e ter uma videoaula que ele quiser sobre qualquer assunto. Ele pode entrar em qualquer site de matemática e ter também qualquer coisa, qualquer assunto. Pode digitar no Google exercícios resolvidos de determinada matéria. Ele tem todo esse material à sua disposição pela internet. Mas mesmo assim, quando tem a possibilidade financeira, obviamente, acabam contratando um professor particular. Inspirado nisso e também num aluno que me disse que me contratou depois de ver várias videoaulas de logaritmos e não entender a matéria, eu fiz o meu TCC da pós. Eu peguei, entrevistei vários alunos de ensino superior, de diferentes classes, ensino, que estudassem na federal, na estadual ou em universidades particulares, e eu constatei que quase 90% deles gostam de ter um tutor ou um monitor junto. Gostam de, se tem a possibilidade, contratam um professor particular. Uma aluna, uma pessoa da pesquisa, chegou a comentar que não desistiu justamente por causa do tutor dela, que auxiliou ela, fez ela, motivou, ajudou ela e ajudou nas dificuldades que ela tinha.
E imagino que isso aconteça, que as pessoas gostam de ter um professor particular, mesmo com toda essa tecnologia, porque o professor está focado justamente nos problemas dela, vai tentar ensinar para ela justamente a maneira como ela pode aprender, para as dificuldades dela. Por isso que eu sempre faço um resumo individual para os meus alunos. Eu não tenho um resumo padrão e que eu passo todos iguais para todos eles, porque cada aluno tem uma dificuldade diferente. Além disso, cada colégio tem um ensino, faz a matéria de um jeito diferente. Então não adianta padronizar. Tem colégio que não vai dar determinado assunto, tem outros que vai dar mais assunto. Então, eu faço sempre esse resumo particular e também focado nas dificuldades dos meus alunos. Se eu puder aqui mostrar, eu geralmente quando eu vou dar aula particular, eu faço um nivelamento com eles. Eu tenho aqui, eu vou mostrar o nome, nivelamento de um aluno, onde eu tenho o nome dele, o nome da mãe, do pai, tenho todos os dados dele e eu vou acompanhando ele. Eu dou um nivelamento, faço ele fazer uma prova e ao final eu tenho a parte das anotações, onde eu vejo o que ele precisa melhorar. Esse aqui é de um aluno no começo do ano, é pequeno, os outros estão guardados em outro lugar, que são maiores, são mais grossos. Onde eu vou sempre fazendo um nivelamento com os alunos e vou entendendo qual é a dificuldade que eles possuem. E vou tentando sempre melhorar elas. Exatamente porque eu estou junto dele, eu sei qual é a dificuldade, eu sei qual é o problema que ele vai enfrentar. E com essa proximidade também, eles sentem mais a vontade de fazer as perguntas que eles não sentem a vontade de fazer na aula. Porque, apesar do que muitas pessoas podem achar que não estão prestando atenção, na verdade eles têm vergonha de perguntar. Eles têm vergonha de ser subestimado pelos outros, de serem debochados. Eu sempre chego e faço essa afirmação para meus alunos: ó, tu não pergunta por causa disso, disso, disso. Eles olham assim: como é que tu sabe? E, tipo, é uma coisa óbvia. Os alunos realmente não é que eles não prestam atenção, muitos prestam atenção, muitos têm dificuldades reais, mas têm medo de que subestimem eles. Aquela coisa de adolescente, de criança está em desenvolvimento. Você não quer ser diferente dos outros, você quer estar num grupo, você quer parecer normal. Então você não acaba criando dificuldades para si mesmo, você não acaba perguntando. E é por isso que às vezes as pessoas recorrem ao professor particular. E eu me aproveitei disso nos últimos anos, reparando que existia um padrão nos alunos. Mesmo alunos que uh, têm facilidade em matemática, cometiam erros similares a alunos que tinham dificuldade nos mesmos assuntos. E eu comecei a anotar esses assuntos e comecei a ver nos anos seguintes que eles seguiam em outros alunos. Então, comecei a juntar isso e comecei a criar formas de fazer com que o aluno não tivesse essa dificuldade. Como eu já sabia que ele ia enfrentar esse erro, eu já ia e corrigia ou dava algo que tu precisasse um pré-requisito antes para ele entender isso. Porque eu sabia que ele ia enfrentar essa dificuldade no futuro. A mesma coisa agora é na questão de como desenvolver isso. Como é que eu fazia isso? Bem, eu sempre digo que para a gente aprender algo a gente precisa ensinar. Eu só aprendi matemática mesmo ensinando. Eu comecei a dar aulas particulares ainda na faculdade. Então, o que acontecia? Quando eu percebi que eu começava a entender melhor um assunto quando eu dava aula, eu comecei a estudar para as minhas cadeiras da faculdade, fingindo que eu estava explicando para alguém. E quando eu tinha algo que eu não entendia, eu começava a ensinar e tinha que me forçar a pensar por que aquilo funcionava. Porque eu deveria ensinar aquilo, fingindo que eu era o professor, eu deveria saber então. E a partir disso vinham os insights e eu conseguia fazer as conexões e entender aquilo. E até hoje, mesmo depois de ter concluído o curso, dando aulas até sobre assuntos, vamos dizer, simples, de ensino fundamental, ensino médio, eu consigo ter insights que eu não tinha tido quando eu me deram essa matéria. Simplesmente porque eu estou ensinando e eu sempre tenho insights novos, jeitos novos. E sempre que eu tenho esses insights, eu anoto para ensinar os alunos depois. Além disso, eu sempre peço para que os meus alunos me expliquem a matéria. Eu digo isso para eles, ó, se você estiver estudando sozinho, finge que você está dando aula para alguém. E peço, quando eu estou junto dando aula, para que eles me expliquem a matéria. Quando eles vão me explicar, às vezes eles conseguem ter um insight, eles se forçam a tentar entender a matéria para explicar por que aquilo acontece. Mesmo que seja nas palavras deles. Eu sempre digo que eles não precisam ter vergonha de mim, nem para fazer perguntas, nem para falar nada, que eu estou ali para ensinar eles, eu nunca vou julgá-los. Então, ao longo do tempo, enquanto os alunos ensinavam do jeito deles, eu conseguia perceber
os conceitos que eles tinham errado. Por que eles não entendiam a matéria? Onde é que eles erravam e se prendiam nos erros? E comecei a anotar isso e testar com outros alunos e ver se era esse o problema deles, e era o mesmo. Realmente tinha meio que um padrão de erros. Claro, tinha outros alunos que tinham dificuldades singulares, obviamente, nem todos eram iguais. E ao mesmo tempo, alguns quando me explicavam, eles me davam uma forma nova de entender, pela ingenuidade matemática deles, eles mostravam um jeito mais simples de eu explicar a matéria para eles, para alunos até mais velhos. Por causa que, para mim, às vezes é trivial determinado assunto, e do jeito que ele explicava, eu via que eu podia dar um passo anterior ao que eu fazia, explicar mais passo a passo. Então eu comecei, nos últimos anos, a sempre perguntar para os meus alunos, olha, como você acha que eu poderia dar essa matéria? Como é que você acha que eu poderia explicar mais fácil para você? Como é que você entenderia? E a partir disso, tive grandes ideias a partir dos alunos, e às vezes os próprios alunos, o jeito que eles explicavam, eu pegava e adotava para explicar para os próximos alunos. E eu não estou falando assim de alunos de ensino superior ou ensino médio, eu estou falando de alunos de ensino fundamental. Crianças, as ideias deles eram as melhores, talvez pela criatividade. E a partir desse desenvolvimento que eu fui tendo durante os anos, eu comecei a desenvolver melhor o meu jeito de dar aula. E isso é graças a essa proximidade que as aulas particulares possibilitam. Não estou dizendo que eu sou melhor que um professor que dá aula no colégio, não é isso. Tanto que, muitas vezes, troco informações com eles. Às vezes eu pergunto, olha, pode me ajudar? Como é que eu poderia dar essa aula para uma turma em tal tempo? Ele vai lá e diz, faz isso, faz isso. E às vezes eu faço feedback e dou para ele, olha, pela minha experiência dos anos dando aulas particulares, os alunos têm dificuldade nisso, nisso. Reforça isso, diz para eles prestar atenção nisso, diz para que eles não cometerem esse erro. Olha, fala desse conceito e assim a gente vai trocando informações. A mesma coisa que eu pretendo fazer aqui. Isso também é um vídeo também para professores que quiserem assistir. Geralmente eu vou estar dando uma aula e vou falar, olha, os alunos costumam errar isso. Ou você como aluno ou você como professor, não faça isso, não cometa esse erro. E assim por diante. É mais ou menos quando você essa ideia de pegar e saber o aluno vai pensar, como vai se desenvolver, é mais ou menos como funcionam professores de cursinho, como os professores de cursinho dão aula. Você vai fazer o vestibular para federal, então os professores analisam como é o vestibular da federal dos últimos anos. Então, ele vai lá e sabe o jeito que tem que dar, se é mais conteudista, se não é mais tão conteudista. Já pro Enem não. No Enem não quer saber somente fórmula, ele quer saber se você sabe usar a fórmula, se você sabe interpretar um gráfico, se você sabe pensar no conceito ali. A mesma coisa quando você for fazer um concurso. Pode ver, dependendo da banca, os seus professores de concurso vão dizer, olha, a Fundação Carlos Chagas faz assim, assim. Ela nunca costuma cobrar essa questão. Já a Fundação Getúlio Vargas, ela é mais desse jeito. Ela costuma cobrar mais tal assunto do que esse assunto. Porque eles estudam isso. Eles estudam o escopo e vê a padronização que acontece durante os anos nessas bancas. É a mesma coisa que eu fiz. Durante os anos, eu vi o padrão que se estabelecia dos alunos, qual é o erro, qual é a dificuldade que eles têm em entender esse assunto, e então eu sei onde eu devo atacar, o que eu devo reforçar, o que eu devo falar, o que eu não devo falar para não confundir, e assim por diante. E é isso que eu vou mostrar nos vídeos. É isso que eu pretendo fazer para ajudar a qualquer um que queira ter aulas. Porque qual é a diferença de você ter aula no seu colégio e ter uma aula particular, uma videoaula, se o professor vai dar o mesmo conteúdo com a mesma coisa? Pode trocar os exemplos, mas se a ideia vai falar a mesma coisa, não faz diferença. É isso que eu venho trazendo de diferente na questão das videoaulas. É isso que eu vou reforçar com vocês. Eu sei onde o aluno vai errar. Eu sei por que ele vai fazer este erro. Por que ele vai fazer, por que ele tem esse conceito. E vou arrumar ele. Mas não só isso. Eu vou dar a matéria de uma maneira que eu tenho certeza, você nunca viu antes. Eu fiz eu chamo de vídeo piloto hoje em dia. Eu precisei fazer um vídeo para quem está em quarentena. Eu precisei fazer um vídeo para meus alunos. Eu fiz um vídeo teste ali para ver como funcionaria, já pensando em montar o canal. Vi os erros que eu cometeria, já que eu inseri algumas piadas no meio para ficar mais interessante do que ter uma aula maçante muito grande, não ter isso. Vi como eu deveria arrumar, né? Como eu disse, foi um vídeo piloto. Já viu o que eu deveria retirar, melhorar. Mas você pode ver ali já uma maneira diferente de como eu dei conjuntos. Eu dei conjuntos através da ideia de bonecas russas para você entender.
eu falei sobre subconjuntos através dos estados do Brasil, que você já ajuda também um pouco de geografia. Em uma parte eu ensino a reta real através das suas memórias. A partir do que você tem como memória, eu vou ensinar o conceito de reta real. Um dos próximos vídeos que eu vou agora assim com o canal montado, com, fazendo uma padronização dos vídeos que eu salvei para ficar bem diferente do piloto, eu vou ensinar, por exemplo, para vocês equações de primeiro grau através dos heróis da DC e da Marvel. Eu não estou dizendo do tipo, eu vou botar uma questão onde tem o Batman, não é isso. Eu vou ensinar através do conceito de quem é o Batman a equação de primeiro grau e você não vai esquecer nunca mais. Eu geralmente dou os slides ou qualquer coisa para um professor amigo meu para corrigir, doutor, e quando ele viu, eu perguntei o que você acha dessa forma de ensinar. Ele disse, genial. Ele simplesmente disse genial. Porque, realmente, é uma forma inovadora. Desculpa me gabar, mas realmente foi boa. Não é nada demais, mas simplesmente a ideia, o conceito de como explicar isso para um aluno, sabendo o porquê que ele não entende a equação de primeiro grau, é o meu diferencial. Eu vou dar um exemplo. Eu acabei de mostrar para vocês esse nivelamento aqui. Esse nivelamento é de um aluno, como eu te falei para vocês, que eu estava dando aula no começo do ano. Devido à pandemia a gente parou, obviamente, as aulas presenciais. Em uma das aulas, ele tem 11 anos, acho que ele estava no quinto ou sexto ano, e ele nunca tinha visto equações de primeiro grau, não sabia nada do conceito, não sabia nem o algebrismo, como funcionava, e eu expliquei para ele, a equação de primeiro grau é isso, você deve entender assim, é assim que você deve ver a equação de primeiro grau. E eu cheguei para ele depois e dei 2 exemplos e pedi para ele me resolver. Ele resolveu de cabeça. Como eu disse, era um aluno que tinha dificuldade, ele partiu dele mesmo, pedia as aulas para a mãe, para ter aula particular, e não era um aluno superdotado que, obviamente, ele sabia porque tu ensinou. Não, tanto que, como eu falei, ele não foi tão bem assim no nivelamento. E eu ensinei uma matéria que ele só aprenderia daqui a alguns anos, talvez no próximo ano ou daqui a 2 anos. E ele soube resolver simplesmente pelo jeito que eu expliquei para ele. Essa é o diferencial. Estou falando de um aluno que nunca viu, e detalhe, ele resolveu de cabeça sem fazer conta nenhuma. Porque ele não poderia fazer conta nenhuma. Sabe por que ele não poderia fazer conta nenhuma? Porque eu não ensinei ele a fazer o algebrismo. Então, ele não poderia resolver a conta. Ele simplesmente entendeu o que era uma equação de primeiro grau e sabia qual era a resposta só de olhar para a equação. E é isso que eu vou ensinar para vocês, através do Batman. Então, eu vou mostrar coisas que vocês não viram de um jeito diferente. Eu dava aula também para uma outra menina que também tem sérias dificuldades de matemática. Eu consegui fazer até mesmo tirar 10 no boletim. Eu realmente fiquei surpreso, posso admitir, porque eu achei que eu não ia conseguir, eu achei que ela ia rodar, por causa que fazia as provas assim, parecia que dava um delay, e ela conseguiu. E um dia eu cheguei para ela, a gente já tinha acabado a aula, nos últimos minutos eu cheguei e falei assim, eu vou te ensinar algumas ideias de multiplicação. E eu ensinei ela a fazer contas de cabeça com dois algarismos pequenos, assim, tipo 12 vezes 13, 22 vezes 23, ela respondia na hora. Ela sabia responder na hora qual era a resposta. E você parece, como assim? O que foi de inovador que eu ensinei para ela? Não ensinei nada de novo. Eu simplesmente desfiz na mente dela o erro que todo aluno tem quando vê uma multiplicação de dois números que, que não vê que diferencia da multiplicação de um número só. Porque eu sei isso, porque eu perguntei para eles várias vezes. Eu falei, tu enxerga assim, né? Ele, sim, é assim que eu vejo. Esse é o problema. E uma criança que tem dificuldades de fazer de matemática, ele não é boa em fazer contas, começou a aprender a fazer contas de cabeça em meia hora. Eu até cheguei para ela e falei assim, se eu chegasse para ti e dissesse que eu ia te ensinar a fazer contas de cabeça em meia hora, multiplicação, tu não acreditaria em mim, né? Ela disse, não, eu não acredito. Toda feliz, sorridente lá, porque tinha conseguido fazer, queria mostrar pra mãe, chamou a mãe, mãe, vem aqui, eu quero te mostrar. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. Jeitos diferentes de ver a matemática, que vocês vão poder usar ela do jeito que vocês nunca acharam que fosse possível, porque vocês disseram, eu não sou tão bom em matemática, não quero. Eu vou mostrar que isso não tem nada a ver. É simplesmente uma questão de como ensiná-la. Então, vamos agora então ver os quadros que eu preparei para vocês para esse canal. Um dos nossos primeiros quadros vai ser o quadro de conceitos básicos. O que é esse quadro? Nesse quadro eu vou te dar a matéria rapidamente. Seria o essencial do que você precisa saber para entender essa matéria.
Às vezes você está com pressa, precisa só lembrar alguma coisa, quer ver rapidamente que alguém possa resolver algum exercício para você fixar, esse é seu vídeo. Se você não pulou o vídeo e veio para cá direto e viu o que eu falei agora há pouco, eu vou ensinar aqui exatamente o que eu ensinei para para aquela criança de 11 anos que nunca viu a equação diferencial, não sabia o que era uma incógnita, o que era o x, e simplesmente resolveu a equação de primeiro grau sem fazer conta nenhuma. É exatamente isso que eu vou ensinar para vocês. Esses vídeos de conteúdo básico, dependendo do qual for o conteúdo, vai, pode demorar um pouco mais, mas não vai passar de 15 minutos. Eu pretendo que sejam vídeos bem rápidos mesmo, que você possa dar matéria, possa dar exercício, você possa ver, possa entender e vai para o próximo. O seu próximo assunto, onde você estava aqui só de passagem para relembrar. Nós também teremos vídeos com conteúdos mais abrangentes, onde aí sim serão mais demorados e eu darei bem conceito por conceito. E para conhecer esses vídeos, a gente vai vir sempre com um sumário. O que é esse sumário, então? Você abre um livro, tem lá o índice, onde ele vai dizer a ordem das matérias que você vai ver. Então aqui, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar quais são as matérias que você precisa saber para aprender logaritmo. Então, veja só, aqui vai ter o roteiro. Para você saber logaritmo, você precisa saber potência. Para você saber potência, antes você tem que saber decomposições. Para saber decomposição, você precisa saber o que é um número composto. Para saber o que é um número composto, você precisa saber o que é um número primo. Então, você vai regredindo, você vai vendo, olha, eu realmente não lembro de potências, eu vou dar uma olhada no vídeo. Então, você vai lá e olha. Ou se você preferir, você pode olhar todos esses pequenos vídeos de apoio. Como é que vai funcionar? Vou dar esse vídeo de logaritmos. Então, o que eu faço? Eu vou botar lá na playlist, ele vai estar lá, logaritmos, você clica na playlist e vai descer, todos esses vídeos vão descer em sequência. Você vai ver primeiro o vídeo de números primos, depois a estrutura de um número, como você vai ver números compostos, depois a composição, potência e logaritmos, indo para exercícios de fixação, e os exercícios aqui está escrito URGS, já que eu sou gaúcho, mas possivelmente eu vou fazer exercícios de outras faculdades também. Ou até mesmo de concursos, já que eu dou aula também para pessoas que querem fazer concursos, e eu tenho, então, alguns exercícios separados de determinados assuntos, de cada fundação, cada banca, no caso. Então, você se acha que não precisa, que você só quer saber logaritmos, você pode pular direto para o vídeo de logaritmos. Agora, se você acha, realmente eu preciso desses pré-requisitos antes, eu não lembro muito bem, você pode assistir. Agora, se você é um aluno também que está perdido, chega assim, pai, não estou entendendo nada da matéria, não sei porquê, você pode olhar, chegar nesse vídeo, vou olhar esse vídeo aqui sobre logaritmos. Clicando já no primeiro vídeo, você já pode ver, olha, eu explicando por que você precisa desses pré-requisitos. E você pode, então, como aluno, pensar, putz, é por isso que eu nunca entendi essa matéria, eu não sei tal, isso e tal, aquilo. Para professores também funcionam como uma dica. Seria bom você dar uma revisada sobre potência e decomposição, principalmente, porque é isso que o aluno geralmente erra quando vai aprender logaritmo. Esse é um dos problemas. E estão servindo também como base para um professor que queira dar uma implementada na sua aula, saber dar uma ajudada, como eu posso ajudar meus alunos a entender melhor o logaritmo, também vai servir para isso, esse sumário. Esses vídeos aqui de revisão, como eu falei, são vídeos de apoio, eu também pretendo que eles sejam vídeos pequenos. Esses aqui eu já fiz eles, eu não juntei ainda para editar, então eu não sei o tamanho, mas geralmente também vão ser vídeos de uns 15 minutos. Assim, não pretendo que seja algo muito grande, às vezes até menos, dependendo até uns 10 minutos, porque realmente são coisas rápidas. Apesar de ter bastante conteúdo, são vídeos rápidos, porque a matéria é simples de explicar, já que são somente requisitos básicos que você precisaria saber. Agora então vamos ver os quadros diferentes que vão ter no canal, além das videoaulas. Eu vou passar a vinheta para vocês verem e depois vou explicar qual é a ideia desse quadro, ok? Esse primeiro quadro, eu peço que quem tem propensão a ter ataques epiléticos não olhe diretamente para o vídeo, certo? E se você é fotossensível, tem algum problema, realmente não olhe, certo? Um amigo meu que olhou disse
que teve esse problema. Não é nada demais, mas não vai acontecer nada com ninguém, mas só se você tem esse problema de coisa, eu diria para você não olhar diretamente, certo? Então, dito isso, vamos para a primeira vinheta. Nesse quadro psicodélico chamado A Mente do Mestre, vou fazer justamente vamos dizer, o inverso do que eu fiz antes. Se antes eu dei o pré-requisito para vocês do que vocês precisavam saber para entender determinado assunto, como logaritmos, como mostrava ali a imagem, aqui eu vou fazer uma meia-culpa pelos professores. Porque às vezes a gente dá uma matéria esperando que vocês entendam a totalidade dela, saibam todos os pormenores. E às vezes não é assim que funciona. Às vezes a gente dá a matéria esperando que vocês entendam tudo e façam conexões sozinhos, mas às vezes não rola, porque vocês é a primeira vez que vocês estão vendo isso. Nós mesmos, como professores, talvez quando a gente tenha visto isso quando criança, ou adolescente, quando foi dado, a gente não tenha tido todo esse insight que a gente quer que vocês tenham dando um determinado assunto. Por exemplo, nesse primeiro aqui que já está preparado, que eu retirei de dos resumos que eu fiz para meus alunos, eu vou mostrar para vocês propriedades dos números naturais e vou mostrar tudo o que vocês deveriam saber sobre eles, tudo o que vocês deveriam intuir daquelas 5 propriedades que algum professor pode jogar, simplesmente mandar vocês fazer algum exercício. E como vocês podem facilitar a vida de vocês fazendo multiplicações e somas com essas propriedades. Inicialmente essa era exatamente um vídeo teste da Mente do Mestre fazendo. Futuramente, outros vídeos serão feitos nesse quadro, sempre mostrando tudo que você pode se extrair de determinado assunto. Farei vídeos também para ensino superior, aulas de cálculo, equações e tudo mais. Assim como também para assuntos mais de ensino fundamental e ensino médio. Ou seja, terá material para todo mundo. Agora então, vamos para a próxima vinheta. Essa não se preocupe, não tem psicodelia nenhuma. Então, vamos lá, solta aí e já conversamos sobre ela. Assim como eu vou mostrar conceitos para vocês que o professor quer que você tenha com a matéria que ele dá, que você faça todas as conexões, eu também vou arrumar alguns conceitos que você pode ter arrastado pela vida e estão errados. Aqui nós temos um exemplo, por exemplo, que é qual é a raiz quadrada de um número positivo. Se eu perguntar para você qual é a raiz de 25, se você me responder que é mais ou menos 5, você está errado. Você pode pensar, como assim não é? 5 vezes 5 é 25. Menos 5 vezes menos 5 também é 25. Como é que a raiz de 25 não é mais ou menos 5? São esses conceitos que eu conserto aqui nesse quadro. Então, alguns desses quadros podem estar dentro de vídeos maiores, o que não significa que você vai perder esse conhecimento justamente porque não assistiu um vídeo maior. Não. Por exemplo, no vídeo teste que eu fiz, essa vinheta está lá, corrigindo um conceito. Então, eu vou fazer um quadro só com ela também. Você não precisa assistir esse vídeo grande simplesmente para também poder aproveitar essa ideia aqui, arrumar um conceito que talvez você tenha errado. Você pode ver simplesmente só esse quadro aqui, que vai ter dura uns 2, 3 minutos, que é bem rapidinho. Então agora, falando em conceitos errados dos alunos, vamos para os conceitos errados dos professores. Próxima vinheta. Já aqui na Galeria dos Horrores, é para consertar conceitos que existem muitos sites, livros, videoaulas, e geralmente são conceitos não porque a pessoa não sabe, mas porque talvez nunca tenha refletido sobre esse conceito. Eu vi esse conceito, vi que estava errado esse diagrama, quando eu parei tive que dar aula sobre isso. Quando eu fui fazer o resumo, eu percebi que não fazia sentido na hora que eu fui tentar explicar, eu vi que não fazia sentido aquele diagrama, e vi o erro.
Depois, procurando em outros livros, vi que tinham livros certos, como o livro do professor Dante, o famoso professor Dante, estava lá correto, mas tinha outros livros que carregavam esse erro conceitual. E quando vocês verem esse erro, em outros vídeos, vocês podem apontar, mas apontem com educação para os professores, não ofendam. Cheguem para ele e falem, professor, olha esse vídeo aqui, ó, esse erro conceitual. Sejam educados. Vocês podem ir em vários sites, eu sei, famosos, depois de ver meu vídeo, e vídeos, aulas, e botarem lá conjuntos numéricos, vocês vão ver o erro que eu vou mostrar para vocês agora. Mas não quer dizer que o professor não saiba, às vezes não refletiu sobre, já que é um erro comum que se arrasta há muito tempo, ou às vezes foi por pressa mesmo. No próprio vídeo piloto que eu fiz, eu cometi vários erros ali. Até naquele Iluminando Conceitos eu cometi um erro de... Eu esqueci do mais ou menos na frente da raiz, eu esqueci até de falar isso, porque às vezes a gente está com pressa e não, não percebe. Mas o importante é sempre ter humildade, corrigir, aceitar o feedback de outra pessoa. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma professora famosa e ela fez um erro assim grosseiro. E eu fui ver nos comentários se alguém tinha corrigido e tava só elogios no Facebook. Então, para não expor e não falar nada, eu simplesmente fui no privado e falei: ah, professora, o seu vídeo está errado. Não é assim que funciona a subtração. Você, o conceito que a senhora usou para mostrar isso está errado. Essa ideia não se aplica. Infelizmente, era uma boa ideia se funcionasse, mas não é assim que funciona. Fui lá com respeito para corrigir. E esse vídeo é simplesmente para mostrar alguns erros que tem realmente que se arrastam em vários lugares para corrigir esses erros e que eles não se repitam. Então, aqui o erro que nós temos nessa parte é esse aqui. Esse é o diagrama que contém o erro. Você consegue ver o erro? Se não consegue, quando eu for postar esse vídeo, você pode ver. Na verdade, no vídeo piloto eu falo sobre esse erro. Como esse vídeo aqui, no vídeo piloto, por exemplo, eu explico sobre conjuntos, bastante sobre conjuntos, antes de mostrar o erro. Eu até brinco, boto signos pateta, de brincadeira, mas como nesses vídeos aqui da Galeria dos Horrores eu não vou poder dar toda a matéria de conjuntos para explicar o erro, eu tentei fazer de um jeito que eu possa dar rapidamente a matéria e você consiga entender. E, tipo, esse vídeo vai durar uns 7 minutos, não foi grande. Além do que, todas essas coisas que eu vou fazer, geralmente eu vou postar no Instagram, que está aqui embaixo, Instagram. Os vídeos que eu for fazer até, se você quiser, gostou do slide que quer me pedir, geralmente pode estar já aquelas 10 fotos resumidas no Instagram que você pode pegar direto. Ou, se não tiver, você pode pedir para mim, pessoa, gostei daquele slide, pode passar, porque geralmente o slide é muito maior e eu corto para fazer os vídeos, para ficar mais coeso. E esse também, esse aqui eu fiz um vídeo que também vai funcionar como postagem para o Instagram. E você vai ver que você lendo sozinho, você vai conseguir entender qual é o erro que tem nessa imagem. Então, agora continuando, vamos para a próxima vinheta. Já nesse quadro, obviamente inspirado no Galvão Bueno, o bordão dele, pode isso, Arnaldo, nós vamos analisar algumas bizarrices que a matemática nos apresenta. Conceitos que nossa mente às vezes não consegue compreender como são possíveis. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês como eu posso achar uma relação bionífica entre os conjuntos naturais e os inteiros. Primeiro, quem é conjunto os números naturais? É o zero e os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caso você esteja no ensino superior e tenha estranhado que eu tenha dito que o zero é um número natural, alguns livros do ensino superior não consideram o zero um número natural. Mas eu explico isso em outro vídeo. Geralmente é por causa do teorema de Peano. Mas aqui vamos considerar que é sim um número natural. Então temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo um número natural. Quem são os números inteiros? São os números naturais mais os números inteiros negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ou seja, você pode ver que os naturais estão contidos dentro dos inteiros. São um subconjunto deles. Mas eu posso mostrar para você que existe uma relação bionífica 1 a 1. Ou seja, eu posso pegar qualquer elemento dos inteiros e ligar com elementos naturais. E eu faço isso com todos os elementos dos inteiros e eu ligo com um único elemento dos naturais sem repetir e nenhum elemento dos inteiros vai ficar sozinho. Todos os elementos dos inteiros
vão ter alguém único correspondendo aos naturais. Você pode pensar assim, isso não é possível. Os inteiros são o dobro, muitas aspas, dos naturais. E é isso que eu vou mostrar, que não é bem assim que acontece. Também vou mostrar que eu posso pegar o conjunto dos números, o intervalo de 0 e 1, e mostrar que eu consigo fazer essa mesma bijeção bionívoca com todos os números reais. Então é esse tipo de bizarrice que nós vamos analisar aqui. E para isso, nós vamos pedir ajuda do nosso investigador de pelúcia, o ornitorrinco do Phineas e Ferbes. Outras coisas que a gente vai analisar aqui também é aquelas brincadeiras com números que a gente faz, umas jogadas com números e dá alguma coisa surpreendente. Por exemplo, pega o número de 3 algarismos, 138. Agora repete esse número na frente dele mesmo. Então vai ficar 138.138. Eu pego esse número e divido por 13. Agora o resultado eu pego e divido por 11. Agora esse resultado eu pego e divido por 7. Qual é o resultado final? 138. E isso funciona com qualquer número de 3 algarismos. Nós vamos conferir se realmente funciona com qualquer número de 3 algarismos ou se não funciona. E por que isso acontece? Realmente é tão bizarro isso? Ou tem uma explicação bem lógica? E por que eu disse que a gente vai analisar se realmente funciona? Porque eu já, pesquisando para fazer esses vídeos, eu vi alguns que tinha algo parecido, que pegava 3 números e pedia para reduzir do inverso dos 3 números e dava sempre tal resultado. E não dava. Só funcionava com uma meia dúzia de números. Então, são essas coisas que a gente vai analisar. Outro que a gente vai analisar também é o paradoxo do aniversário, que qual é a chance de duas pessoas fazerem aniversário no mesmo dia, que eu acho que é bem maior que 50%, e vamos transferir isso para o campo de futebol, que também é um famoso problema. Qual é a probabilidade de dois jogadores, num campo com 22 jogadores, fazerem aniversário no mesmo dia, que é mais de 50%, o que para nós não parece ser verdade. Para a gente parece que a probabilidade é quase nula, mas não é, é quase 50%. E eu não vou apenas mostrar a conta para vocês. Eu vou pegar jogos famosos, tipo Grenais, Corinthians versus Palmeiras, grandes clássicos, e mostrar para vocês qual é, se tem algum, realmente aconteceu isso, se tem alguém que fez aniversário no mesmo dia. Vou pegar jogos famosos da Copa também, e alguns jogos que eu já vi, não tem somente duas pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. Às vezes tem 5 aniversários, 5 jogadores fazendo o mesmo aniversário, pares de jogadores fazendo aniversário no mesmo dia. Tem 5 incidências no mesmo jogo, por mais surpreendente que possa ser. E é isso que a gente vai analisar nesse quadro, essas bizarrices. E, quando for bizarro mesmo, a gente vai dar nosso selo ornitorrinco de pelúcia. Se não for tão bizarro assim e se mostrar meh, nós vamos dar nosso ornitorrinco de papelão. Agora, se for algo muito difícil de aceitar, como o primeiro, como eu mostrei a vocês, dos inteiros naturais que eu vou provar num desses vídeos, nós vamos dar simplesmente o selo Tornorrinco. Então, esse é o quadro das bizarrices. Agora vamos passar para o próximo quadro. Próxima vinheta. Então, nessa vinheta aqui, é para aqueles alunos que sempre se perguntam para que vai usar essa matéria, que rindo daqueles memes, já tenho 30 anos e nunca usei Bhaskara na minha vida. Bem, eu vou mostrar onde você pode usar matemática. Como eu já falei, um desses quadros estão dentro dos vídeos de aula. Esse aqui eu vou usar para funções, por exemplo. Eu vou mostrar como eu posso calcular o terreno usando composições de funções. Também aqui nós vamos analisar a questão, por exemplo, da porcentagem, que hoje é bastante interessante nós entendermos ela com a situação que nós estamos dos leitos de UTIs por causa da pandemia. Às vezes a gente olhar assim, tem 70% de leitos de UTI, tem 90%. A gente tem que entender que essas porcentagens têm que ser postas sobre um número. Às vezes não adianta você ter 90% e ser um número pequeno. Por exemplo, nós temos uma cidade de satélites aqui, da capital, e estão 90% das UTIs ocupadas. E às vezes tem um hospital pequeno com 20 leitos de UTI. Se está 90% ocupado e só tem 20 leitos de UTI, quer dizer que a cidade tem 2 vagas de UTI sobrando. Veja, 90%
é muito nesse local. Duas pessoas não podem ficar doentes, mais de duas pessoas não podem ficar doentes gravemente, senão já ocupa tudo. Já agora, por exemplo, Porto Alegre, que também lá a situação é muito melhor, nós temos 826 vagas. Está 90% ocupada. Ok, está 90% ocupado, ainda tem umas cento e poucas vagas disponíveis. Não, cento e poucas não, tem menos de cento e poucas, umas 70 e poucas vagas. Não, coisa de cabeça agora que não deu, não rolou. Tá, vamos lá fazer. Tá, tem umas 80 vagas, 81 vagas ainda de UTIs disponíveis. Ah, ok, temos 81 vagas de UTIs disponíveis. Quantas pessoas ficam doentes? Ah, dezenas. Elas podem ocupar isso em alguns dias. Ainda assim é preocupante, mas veja, esse mesmo 90% não é tão preocupante quanto dessa cidade satélite, onde tem apenas um hospitalzinho pequeno com uma UTIzinho, que 90% representa apenas sobrando duas UTIs. Então, com aquelas questões das bandeiras. Ah, nós temos as bandeiras. Ah, se atinge 80%, nós podemos abrir. Veja, não é assim. Depende de cada município. Depende da lotação de cada... da quantidade de leitos de UTI que tem. E às vezes vejo prefeitos burlando isso simplesmente usando essa número de porcentagens, o que não faz sentido, já que temos que sempre aplicá-las sobre um número. Assim como, por exemplo, o salário mínimo é mais ou menos R$ 1.000 e chega um político e diz: vamos aumentar o salário dos trabalhadores em 10%, ou seja, os trabalhadores vão ganhar R$ 100 de aumento. E nós políticos vamos do sacrificar vão ganhar só 1% em cima do nosso salário de 20 mil. Ou seja, eles vão ganhar R$ 200 de aumento. Eles vão ganhar o dobro. Mas com o discurso que ele deu, se você não sabe porcentagem, você vai se enganar. Nossa, olha, nós ganhamos 10 vezes mais que ele. Não! Você ganhou metade do salário do político, do aumento do salário. Veja, é assim que nós vamos aprender para que a gente pode usar porcentagem e outras coisas de matemática. Inclusive para não cair em discurso de político. Nesse vídeo aqui, apesar de parecer o conceito mesmo do anterior, não é. Se no anterior eu mostrava onde nós podemos aplicar o conhecimento matemático, aqui eu vou mostrar onde a matemática está ao nosso redor sem ao menos a gente perceber. Na imagem você está vendo uma cena de um slide de um dos vídeos que eu estou fazendo sobre funções, onde eu vou comentar o dia de uma pessoa, do amanhecer até o anoitecer e as diferentes formas como ela pode encontrar a função. Aqui nós temos os amanhecendo, depois aqui já temos o sol mais alto, como você pode ver. Aqui já é um fim da tarde, pessoa voltando para casa de Uber. E eu vou mostrar até mesmo em lugares que você não imagina. Por exemplo, na música, ao ligar o rádio, aquela música que você acha que soa harmoniosa para você, que é gostosa de ouvir. Talvez nem mesmo o compositor que tenha feito sabe, mas existe uma relação, uma função ali. Porque a harmonia da nota depende da fração em que a corda é dedilhada. Existe essa relação de dependência, que é nada mais do que uma função. E eu mostro isso nesse vídeo e vou mostrar isso nesse quadro Matemática ao Redor, onde a matemática aparece e você nem ao menos imagina que ela está, como as malditas frações, que estão até mesmo nas notas musicais. Aqui no Filosofia Matemática, além de filosofar nesse quadro, eu vou tentar fazer com que a gente saia um pouco da fórmula e pense um pouco mais sobre o que é determinado assunto. Por exemplo, aqui nós temos a imagem do vídeo de funções, onde, antes de definir para vocês o que é uma função, antes até mesmo do quadro do Matemática ao Redor ali, que eu mostrei para vocês, que vem logo após o vídeo do Filosofando, e antes mesmo da matéria, de definir o que é uma função, de dar todos aqueles exemplos que todo professor vai dar para vocês e eu também vou dar, eu chamo vocês para tentar imaginar a função de um jeito diferente, do jeito mais abstrato que a gente entende, que são através dos nossos sentimentos. Eu defino função através do sentimento humano, mostrando a relação de dependência que define uma função através desses sentimentos. Então, esse quadro, quando aparecer, vai ser para a gente sempre sair da mesmice da fórmula para ver e pensar um pouco além da frieza dos números.
Já nesse quadro é o que mais vai aparecer no canal, porque vai ser até o mais fácil de fazer e onde eu posso dar mais dicas para vocês, falando de mais assuntos mais abrangentemente, de maneira mais fácil. Aqui, por exemplo, eu vou ensinar vocês a calcular somas e subtrações de frações sem usar MMC, a fazer contas com decimais de uma maneira mais simples, até a tabuada. Sabe quando vocês não lembram a conta que é 8 vezes 9, você tem que fazer 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8? Vocês não vão precisar mais fazer isso. Eu vou ensinar duas maneiras diferentes de você pensar. E eu vou falar mais ou menos assim, mais rapidinho, mas nada muito que você não consiga entender. Certo? Vai ser tipo aqueles notícias do mundo em um minuto. Agora, vamos para os próximos quadros. Esse já não tem mais vinheta, porque não deu tempo de fazer todas as vinhetas, eu estava fazendo. Quando eu montei esse vídeo, na verdade, eu tive outras ideias que eu gostaria de mostrar isso aqui. Para fazer vinhetas demora muito. Demora pelo menos um dia inteiro. Então, eu resolvi, porque já tem outros vídeos já prontos, eu já vou lançar, mas mesmo assim eu preferi mostrar para vocês, conversar um pouco sobre essas ideias que eu tive, que eu resgatei até de muito tempo atrás algumas, mesmo que não tenha vinheta, até porque muitos dos quadros eu ainda vou inventar e não vão estar aqui nesse vídeo. Então, a vinheta não é o importante. O importante é o quadro, apesar de algumas serem interessantes, não é mesmo? Vamos lá então. Então, o próximo quadro vai ser Aprendendo Jogando. Como eu falei no início do vídeo, eu ministrava oficinas para pedagogos, mostrando como eles poderiam ensinar matemática para crianças através de jogos. Mas também tem outros jogos que podem ser ensinados para ensino médio, mesmo pessoas que estão em ensino superior, que podem aproveitar. Então, a gente vai começar com o Cemitério dos Imortais, que é uma ideia que eu tive ainda no colégio, que agora, enfim, eu vou botar em prática, quando eu comecei a ler bastante livro de histórias da matemática, e achei muitas histórias interessantes. E eu pretendo, acho que, começar a falar sobre as mulheres da matemática, e de outras áreas também. Porque, além da Madame Curie, muitas outras não são conhecidas. E a gente, às vezes, cresce com aquela ideia errada que só homem fez coisas. E eu não quero que outros jovens cresçam com essa ideia. Tem histórias bastante interessantes de uma mulher que se disfarçou de homem, roubou a identidade de outro estudante que não voltou para estudar naquele ano, e ela entrou no lugar dele. E acho que foi o Lagrange, não tenho certeza. Começou a notar que o guri, que era um aluno meio medíocre, começou a ficar genial. E chamou para conversar, e ela ficou assustada e daqui a pouco começou a chorar e contou tudo para ele, e ele simplesmente adotou ela como pupila, deixou ela continuar estudando e começou a ensinar para ela. Ela começou a se corresponder com quem é considerado o príncipe da matemática, que só não é rei por causa de Newton, que Newton não é só o rei da física, ele é o da matemática também. O príncipe dos matemáticos, que também é um genial, que é o Gauss, ela se correspondia com Gauss, fingindo que era um homem. E quando as tropas napoleônicas iam invadir o país lá do Gauss, desculpa, agora eu não acho que não era Alemanha, não tenho certeza, mas você tem que ver. Ou Prússia, não sei como é que era a dominação na época. Ela escreveu uma carta para Napoleão pedindo para salvar o Gauss, que ele era um gênio que não merecia, a humanidade não podia perder. E quando as tropas napoleônicas foram até a casa dele e disseram: tu deve a tua vida a essa mulher, só que ele não sabia quem era, por causa que ele se correspondia com ela como se fosse um homem. Teve uma outra mulher também que, me perdoe, me foge o nome, que ela corrigiu o Newton em uma das teorias dele, mostrando que ele estava errado. Tem outra história também bastante interessante que envolve o escritor Alexandre Dumas, que é o escritor dos Três Mosqueteiros e do Homem da Máscara de Ferro. E sim, o Homem da Máscara de Ferro é um livro, não é somente o filme do Leonardo DiCaprio. Onde ele escreve numa carta que ele estava almoçando num restaurante com um amigo e daqui a pouco um jovem levanta e ameaça o rei da época com um punhal. Vendo outros documentos da época, a gente descobre que esse jovem era um matemático, era o Galois, que ele estava nesse banquete aí para os republicanos da época, que não são os mesmos republicanos dos Estados Unidos. Era um banquete em comemoração a eles, dos conspiracionistas. Conspiracionistas. E ele estava lá, ele levanta uma taça de vinho, e como se ele estivesse fazendo um brinde ao rei, só que era uma ironia, porque ele estava com um punhal na outra, na verdade era uma ameaça. Depois de 3 dias ele foi preso, tentaram matar ele na prisão.
tudo mais. Se eu não me engano, ele foi preso, foi pelo Luís Felipe I, foi o Duque de Orleans. É que eu sei que foi um dos Luís. Eu acho que foi por causa que o Luís XVIII, que é o desejado, que eu preciso mostrar quando for falar do Galois, eu preciso mostrar a foto do Luís o Desejado. A foto no quadro do Luís o Desejado, não existia foto. Eu preciso mostrar o quadro dele para vocês verem como ele era o desejado. Eu acho que era. Daí depois veio o irmão dele, o Carlos X, que foi até 1930. Tá certo. O Galois morreu em 32, nasceu em 811 e morreu com 20 anos. Depois, foi na época do Luís Felipe I. Eu sei dos reis justamente por causa das histórias do Alexandre Dumas, que no Alexandre Dumas, na época dos Três Mosqueteiros, é o Luís XIII, depois o filho dele, que é o Leonardo DiCaprio, é o Luís XIV, e seguindo a sequência, nós temos então Luís XVIII mais pra frente, que governou até 1824. Eu gosto um pouco de história, algumas coisas eu sei. Revolução Francesa, principalmente, eu adoro estudar no colégio. E essa época é justamente aquela época que o Napoleão volta por algum tempo a, a governar, depois volta lá para a ilha, quando ele fica isolado na verdade. Bem, mas essa história eu conto por cima quando for falar do matemático. O mais interessante do Galois, o que é? Tipo, às vezes ele não conseguia passar na faculdade porque ele era tão genial que as pessoas não entendiam as demonstrações dele. E tudo que a gente tem sobre ele até hoje, ele escreveu tudo numa única noite. Todo o trabalho dele foi numa única noite antes dele morrer, que ele morreu no duelo no dia seguinte. Como ele sabia que ia morrer no duelo, escreveu tudo que ele sabia e mandou cartas para vários lugares. Demorou décadas para um matemático chegar e reconhecer a genialidade contida ali, que a gente estuda em ensino superior, talvez por isso você não tenha ouvido falar sobre ele. E veja, em uma noite ele fez o que a gente talvez não faça a vida inteira. Outro matemático também que acho interessante já instigar vocês é o matemático do livro dos recordes, como o matemático que mais produziu, mais publicou também, que é o Euler. E ele é tão foda esse cara, me perdoe a palavra, eu vou botar um pi, você não vai saber o que eu falei, que a maioria das produções dele que ele fez enquanto estava cego. Ele fez coisas que Newton não conseguiu fazer, que Newton tentou e não conseguiu fazer, ele fez cego. A maior parte da vida dele ele produziu cego. A gente tem ideia da genialidade dele. Dizem que ele conseguia fazer cálculos mentais com mais de 50 casas decimais. E ele não errava aquela conta ali dos 90% que eu fiz antes. Então é essas histórias que eu pretendo contar para vocês no Cemitério dos Imortais. Agora, indo para o próximo. O próximo são histórias da universidade. É um quadro onde eu vou contar as histórias que eu passei na faculdade. E por que eu fiz esse quadro? Porque na faculdade, entre os meus colegas, eu era conhecido por contar essas histórias. Alguns me chamavam de Forrest Gump, justamente pelas histórias absurdas. Algumas são bastante engraçadas. Até uma amiga minha que é youtuber me chamou para contar essas histórias no canal dela. Então, vou contar essas histórias. Vou contar outras histórias que não aconteceram comigo, que também são engraçadas. Aconteceram com alguns colegas meus. Só mesmo para descontrair. Continuando aqui, nós vamos ter questões de provas para o assunto. Você já deve ter visto vários vídeos de correção de prova. Geralmente o pessoal pega e corrige a prova inteira, o que eu acho às vezes não meio proveitoso. Se você, claro, você realizou a prova do Enem de 2019, você quer ver a correção, ok? Mas e se você quiser estudar para o Enem de 2021? Como é que você faz? Eu quero saber, eu não sei determinado assunto. Então, vou dar para você, por exemplo, interpretação de gráficos. Eu vou pegar todas as questões dos últimos 10, 15 anos de Enem só sobre interpretação de gráfico e dar tudo para você para mostrar como você cai. Só sobre esse assunto, focado neste assunto. Para que você não perca o foco em vários assuntos tentando saber tudo, ficar querendo implorar na sua cabeça. Vou fazer então focado só nesse assunto. E em várias outras provas também. Provas de concurso, provas da URGS, provas da USP, provas da UFMG, MG, várias outras faculdades também. Vou pegar e fazer um compilado dessas questões. Outra que eu vou fazer é sobre raciocínio lógico. Bem,
Deixa eu explicar melhor esta. Nesse de raciocínio lógico, eu vou convidar vocês, além de mostrar a matéria, implicações, como é que funciona toda a ideia do raciocínio lógico, eu vou convidar vocês a sair um pouco da matemática até e usar um pouco de raciocínio lógico para a gente estudar algumas ideias, para a gente ver como o raciocínio lógico, a gente tendo ele, a gente é capaz de melhorar o nosso conhecimento, até mesmo não ser enganado por políticos, já que eu falei antes. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui de como nós podemos usar o raciocínio lógico. Veja só, algum tempo atrás teve aquela discrepância nos números. Primeiro publicaram dos óbitos da Covid, publicaram 1.300 e pouco, depois publicaram 585. A desculpa oficial do governo foi que duplicaram os números de um estado e por isso que deu esse erro discrepante. Mas não faz sentido, porque mesmo que eu duplique todos os nomes, os 585 nomes dos mortos, só daria 1.170 mortes e tinha dado mais de 1.300 na primeira formação. Então, essa discurso não faz sentido. Veja, uma coisa, duplicar dos nomes de um estado não implica que teve esse erro de 1.300. Essa implicação é falsa. Não faz sentido. Esse discurso não faz sentido. Logicamente, não deveria ter escolhido outra desculpa. Essa não faz, certo? Escolher a primeira desculpa que veio na cabeça. Poderia ter dito, o estagiário fez isso. Realmente pode ter acontecido um erro, mas simplesmente não foi esse o erro. Se que não faz, teria que ter quase triplicado os nomes ali, alguns nomes teriam que ter sido triplicados alguns. Outra ideia de raciocínio lógico é também saber onde a gente deve se basear para a gente entender as informações que são nos dadas. Sabe aquela brincadeira, a Globo mente, não mostra as coisas? Por exemplo, eu vou dizer que a Globo não mente, ela simplesmente dá a notícia como ela quer. Eu vou dar duas notícias, mostrar duas notícias, não vou dizer qual dos governos foi, nem se foi federal ou estadual, e uma dessas notícias foi a Globo que deu. A outra eu olhei em outro site. Um dizia que determinado índice, indicador, havia crescido tantos por cento e a economia ia se recuperando. Outro dizia que mostrava o mesmo porcentagem desse índice e dizia assim, foi o pior crescimento em tantos anos para maio. Veja, nenhuma das duas notícias está mentindo. Realmente, foi o pior crescimento para o mês de maio. Realmente, a economia está reagindo. Estamos em uma recessão, mais uma do Brasil, né? E realmente está acontecendo. Veja, nenhuma das notícias é mentira. Mas o modo como ela foi dada mostra que cada um. Você pode ver que uma é a favor do governo e a outra é contra o governo. O modo como você escolhe dar a notícia é que interessa. E o que você tem que raciocinar se você é neutro? Você não pode pensar assim, eu sou a favor do governo, então essa notícia que é ruim foi a Globo que deu. Se eu sou contra o governo, essa notícia que é ruim, não interessa se foi a Globo, é verdade, ou coisas do tipo, ou vice-versa. Você tem que sempre, quando der uma notícia, não se basear somente na informação que ela foi dada, você tem que raciocinar. Ok, tivemos um crescimento pífio, tivemos. Estamos em recessão, esse crescimento, apesar de pífio, é uma reação? É sim. Ou se não, foi pífio, poderia ter sido muito melhor, não foi melhor, justamente por atrapalhadas do governo. Realmente tem que ser destacado que foi o pior crescimento desse fator em tantos anos, desse índice. Veja, a gente sempre tem que botar um pano de fundo, não pode ser apenas preto no branco. E é isso que nós vamos ver nessa quadro raciocínio lógico. Entender como a gente pode trabalhar com esses discursos, como a gente pode raciocinar através deles. E até mesmo em algumas sentenças de juízes, eu já fui contratado para ajudar em trabalhos de conclusão de cursos de mestrado, em que o aluno avaliava uma decisão do STF. Teve dois alunos que me contrataram, um eu não consegui dar aula para ele, eu perdi o celular na época. Se você está assistindo esse vídeo, peço desculpas, eu não consegui te contactar. E teve outro que eu ajudei, era mais ou menos o mesmo tema. E a gente analisei logicamente as sentenças do STF, uma lei, uma interpretação dele através do raciocínio lógico. E a gente vai vendo alguns discursos que a gente pode, decisões jurídicas e tudo mais. Aqui é mais uma ideia para sair um pouco da matemática.
e ver como a gente pode usar a lógica. Por exemplo, Mary Shelley, a escritora de Frankenstein, ela teria escrito o livro do Frankenstein se o Krakatoa não tivesse explodido? Ou simplesmente as demonstrações do metal galvanizado da época teriam o suficiente para inspirar ela? Podemos refletir um pouco sobre isso, pensar um pouco se a explosão do Krakatoa diretamente influenciou ela ter escrito o Frankenstein porque ela foi pro chalé com o Pata Byron, ou se não, não faria diferença se o Krakatoa tivesse explodido ou não, isso não teria influenciado. Então, fatores desses na história nós vamos brincar um pouco nesse quadro. Também tem já estou fazendo, que é sobre uma ilha, também de um vulcão que explodiu, que segundo cientificamente falando, os cientistas acham que foi esse vulcão que causou as 10 pragas do Egito, que elas realmente aconteceram e foi devido à explosão desse vulcão há tantos mil anos atrás. E também que inspirou o mito de Atlântida. Porque se for ver o mapa de Atlântida, que foi desenhado, e ele fica perto da Grécia, essa ilha, esse arquipélago que se formou é justamente o mapa de Atlântida. Vamos falar então sobre essas ideias, os raciocínios se fazem sentido nesse quadro sobre raciocínio lógico. Esse último aqui não é meio um quadro sobre ensino superior, é mais tipo para enfatizar que além de ensino fundamental, ensino médio para concurso, eu também vou falar para ensino superior. Um dos primeiros vídeos que eu vou fazer é a diferença de quando você usa a integral por substituição ou a integral por partes, que é algo que os alunos nunca conseguem saber direito quando é que eu uso uma ou outra. Eu vou fazer vídeos separados só sobre ensino superior, dando sobre cálculo, álgebra linear, resolvendo provas das universidades que eu consegui. Mas aí seria realmente só mais nesse quadro, mais separado. Eu vou fazer um vídeo inteiro dando a aula sobre cálculo. Não vou fazer isso. Eu vou falar mais tópicos, sabe? Vou falar limite, vou explicar a questão da continuidade, que geralmente o pessoal se perde bastante. Nessa aí das integrais que nem eu falei, o derivada, o Lagrange também, que o pessoal lá de cálculo 2 já não gosta muito, as formas polares. Então eu vou ficar mais nisso. Eu não vou chegar a dar uma aula inteira sobre. Quanto a equações diferenciais, possivelmente eu faço somente provas, porque é bem monótono eu dar a, a disciplina em si. É mais fácil eu explicar para vocês, ó, essa aqui é a equação diferencial, eu vou mostrar para vocês como resolve através de exercícios. Porque qualquer pessoa que faz equações diferenciais vai descobrir que é duas folhas de resolução. E se eu primeiro mostrar, não tenho o que mostrar inicialmente por que aquilo funciona ou coisa. Geralmente você que está mais interessado em saber como resolver. E eu vou mostrar como resolver. Tem até alguns macetes que alguns livros não dão, e eu vou dar para vocês de como resolver algumas uh, fórmulas de equações diferenciais. Fazer também com álgebra linear. E eu acho que nessa parte do ensino superior vai ser cálculo 1, cálculo 2, novamente, pensando no cálculo 1, cálculo 2 da URGS. Tem esse livro aqui, que geralmente em outras faculdades, às vezes se torna cálculo 3, cálculo 4, mas geralmente engloba tudo aquilo que a gente sabe de derivadas, integrais, tripas. Principalmente eu fico nessa área. Cálculo numérico, eu acho que eu não vou entrar. Então eu vou ficar nessas três matérias, que tem bastante conteúdo já para falar sobre elas. Talvez no futuro eu fale, mas sobre educação superior, se você vier no site procurar alguma coisa, vai ser justamente vídeos mais rápidos, falando dessas diferenças entre as integrais, como é que eu posso resolver determinado exercício mais facilmente, corrigindo várias provas, já que se você quiser estudar e quiser resoluções de provas, ou vendo alguém fazer, é só vir aqui no canal, eu vou mostrar para você como resolver. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dos quadros. Quem assistiu, quem aguentou até aqui, muito obrigado. E em breve eu já vou postar alguns vídeos. Então, até mais. Nos vemos nos outros vídeos.